Vou cumprimentar aqui pela primeira vez no nosso programa o jornalista e escritor Roberto Jardim. Roberto Jardim, bom dia. Bom dia, Anderson. Um prazer estar aqui com vocês, né, para poder falar com a tua audiência sobre o lançamento da segunda edição do meu livro. Desculpa o visual, mas aqui em Porto Alegre está um frio de rachar. 7 graus agora às 9h46 da manhã. Eu te vi aí com capuz, com casaco. Aqui no Rio de Janeiro também o tempo está bastante nublado e esfriou bastante, mas tenho certeza que não é nada comparado aos 7 graus que vocês estão aí no sul do país, Roberto. Quero agradecer demais. Eu, como sou desprovido de telhado, tenho que proteger a careca, porque senão me estoura sinusite, tudo, daí eu tenho que... É verdade. Mesmo dentro de casa tem que estar assim. É verdade. Eu sou um privilegiado aqui nos meus 21, 22 graus do Rio de Janeiro nesse momento. Quero agradecer, viu, Roberto, a tua presença aí, por conversar com a gente, meio esse frio que vocês estão enfrentando no Rio Grande do Sul, para falar, obviamente, sobre o lançamento do seu livro, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, que a gente está sorteando, inclusive, aqui entre os espectadores do nosso Faixa Livre, mas também falar sobre essa Copa do Mundo, viu, Roberto? Que foi iniciada na última semana, na última quinta-feira, a 23ª edição da Copa do Mundo da FIFA, está sendo disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Primeira vez que uma edição do torneio vai ter partidas em 3 países diferentes. O jogo de abertura entre México e África do Sul aconteceu no lendário Estádio Azteca, na cidade do México, teve a vitória dos donos da casa por 2-0. O Brasil estreou no último sábado contra a seleção de Marrocos e decepcionou, viu, Roberto? Empatando aí em 1-1 com uma atuação abaixo da crítica, eu diria, em especial no primeiro tempo, frustrando os torcedores e trazendo preocupações. Uma Copa repleta de expectativas e também de temores, viu, Roberto, diante da postura do seu principal anfitrião, que são os Estados Unidos. O presidente Donald Trump, além de promover guerras em alguns países do mundo, ele adota uma política de imigração absurda, que tem se refletido, inclusive, no torneio, com revistas vexatórias e o bloqueio da entrada no país de cidadãos de determinadas nacionalidades, o que, inclusive, impediu que um árbitro somali pudesse apitar nessa Copa. Isso sem contar as inúmeras sanções impostas aos iranianos, atletas, comissão técnica, dirigentes, até torcedores do país com ingressos na mão não puderam assistir às partidas. Aliás, o Irã estreou ontem na Copa do Mundo com um empate contra a Nova Zelândia em 2-2. E tudo isso sob o beneplácito da senhora FIFA, viu, Roberto? Entidade que organiza o torneio e dispensa comentários. Muita gente já classifica, inclusive, essa como a Copa da Vergonha. Roberto, como é que você, assim como eu, é um amante do futebol, enfim, está assistindo, obviamente, os jogos da Copa do Mundo, como é que você observa essas polêmicas do torneio que foram produzidas ou estão sendo produzidas pelos Estados Unidos, até mesmo antes da bola rolar? Você acha que essa Copa de 2026 é a Copa da Vergonha? Anderson, eu acredito que sim. Para mim, eu até escrevi um texto um pouquinho antes de começar a Copa, ali, quando deu a questão do juiz somali, com a revista da delegação do Senegal. Ontem eu vi que a seleção do Uruguai, antes de chegar ao estádio, foi revistada também. Um absurdo, né? Prestes a jogar, ter que se concentrar e tudo, ter que passar por uma revista no lado de fora do ônibus, assim, uma coisa absurda. Eu escrevi que essa é a pior e mais triste Copa do Mundo, né? Que a gente vai assistir. Talvez no futuro tenha outras, né? Mas para mim essa está sendo, até o momento, a mais triste, apesar de ter momentos bacanas, como ontem, aquele empate do Cabo Verde com a Espanha, né? Uhum. A história do goleiro Vozinho, uma história sensacional, né? O goleiro fechou a meta de Cabo Verde, um goleiro que está sem time, imagina, o goleiro de 40 anos sem time vai para uma Copa do Mundo, faz o que ele fez ontem, né? São essas histórias que nos fazem amar o futebol, né? Acredito eu, né? Pelo menos para mim, é esse tipo de histórias que eu gosto muito. Né? E o que está acontecendo com relação aos Estados Unidos e o beneplácito da FIFA, nada mais é do que a FIFA sempre fez ao longo das histórias, né? Em 1964, a FIFA deu a Copa do Mundo para o Mussolini organizar, abriu mão de tudo para o Mussolini fazer o que quisesse como propaganda política do regime fascista. Né? Em 1938, a Alemanha nazista invadiu há 3 meses da Copa, anexou a Áustria, que era um time classificado para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo teve um time a menos,
na competição por causa disso, e além disso, a seleção alemã trouxe para o seu selecionado jogadores da Áustria. Em 78 teve a questão na ditadura da Argentina, aqui do lado, né, que o João Avelange, o presidente da FIFA, o primeiro sul-americano que presidiu a FIFA, o primeiro e único até agora, né, que já era ligado à ditadura brasileira, abraçou a ditadura argentina com Jorge Videla, dizendo que Jorge Videla não se intrometeu em nada da organização da Copa do Mundo, sendo que o governo militar, os integrantes do governo militar roubaram tudo que puderam, né, durante a organização da Copa, né? Então, a FIFA sempre fez esse tipo de coisa, né? Para não ficar tão longe assim, em 2018, a Copa foi organizada na Rússia, e 4 anos antes a Rússia tinha invadido a Crimeia, né? O Catar é um país envolvido com questões políticas internas, né, de proibição com as mulheres, a questão trabalhista durante a construção dos estádios foi muito forte, teve trabalhadores que morreram na construção do estádio, e a FIFA nunca fez nada, nenhum movimento de punição para eles, né, para esses países. Então, nada mais é do que a FIFA sendo a FIFA, como eu sempre digo, né? E essas histórias todas estão no livro, que está nessa segunda edição que está sendo lançada, que o último capítulo, tem crônicas, o último capítulo são 30 crônicas que aconteceram entre a Copa de 2022 e a Copa atual. Eu fechei o livro em março, o último texto, eu faço essa comparação entre o que está acontecendo com os Estados Unidos e a FIFA com o que aconteceu nas outras Copas do Mundo, né? Histórias que estão nesse livro aí, você muito bem trouxe aqui para a gente, Um Outro Futebol, Pequenas, Grandes Histórias da Bola, segunda edição revista e ampliada. O livro está sendo relançado, importante você falar, a gente vai daqui a pouquinho falar um pouco mais a respeito dessa obra, ô Roberto, mas antes, você citou muito bem o histórico que há da FIFA em torno da organização da Copa do Mundo, enfim, com o apoio a determinados projetos políticos, enfim. Isso não surpreende a postura da entidade máxima do futebol. Agora, por que os demais países que vão disputar essa Copa, Roberto, por que eles não se posicionaram frente a essa postura autoritária e nefasta do presidente dos Estados Unidos? Vocês devem, obviamente que as pessoas aqui que acompanham a Faixa Livre, boa parte delas viu as imagens de revistas pelas quais atletas de diferentes delegações enfrentaram na chegada dos Estados Unidos. Você mesmo citou o caso ontem do Uruguai antes do jogo pela Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. Houve um silêncio ensurdecedor dos países que vão disputar ou que estão disputando essa Copa. O Fábio Cannavaro, que é técnico, inclusive, do Uzbequistão, chegou a lamentar um episódio ali da revista que foi colocada em relação à sua equipe, disse que nunca viu nada parecido, mas acabou voltando atrás, publicou uma nota elogiando a organização do torneio, disse que não houve nenhuma indignidade na revista, que aquele era um procedimento padrão, enfim. O que justifica esse silêncio das delegações que estão disputando a Copa do Mundo em relação das ações autoritárias do governo dos Estados Unidos? Olha, o Gianni Infantino tem como é que eu vou dizer assim, um histórico autoritário, assim como teve o João Avelange, como teve o Joseph Blatter, né? Acredito eu que deve ter sido alguma pressão por parte do Infantino, né? As federações, né? As confederações, e até mesmo para a própria imprensa, teve jornalistas que criticaram o ocorrido e depois, um dia depois, 2 dias depois, vieram falando, a gente tem que entender que é um momento do país, que o país está vivendo assim, são as políticas internas, tentando justificar o injustificável, né? Então, creio eu que deva ser uma pressão por parte da FIFA. Não vejo outro motivo para esse tipo de ação, até principalmente daqueles países e integrantes de delegações que haviam reclamado e depois voltaram atrás, como tu bem disseste, o Cannavaro. A delegação do Senegal também fez a mesma coisa, primeiro criticou, depois disse que era procedimento padrão, né? Então, creio eu que deve ter havido algum tipo de pressão do Infantino, da FIFA, até mesmo talvez do governo dos Estados Unidos, né? Pressionando para que isso não continuasse sendo falado, né? Esse tipo de crítica. É isso. A gente sabe muito bem que a FIFA pressiona, inclusive economicamente, os países que participam dessa competição. É importante a gente registrar essa pressão que há por parte da entidade máxima do futebol. Ô Roberto, essas polêmicas todas que a gente está registrando em relação ao torneio, isso pode afetar o aspecto esportivo
dessa Copa do Mundo? Porque o futebol ele pode ser deixado em segundo plano diante de tantas questões que envolvem a organização dessa Copa? Olha, eu acredito que sim. A gente nunca, com o Donald Trump, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Até o momento ele não deu o interesse para o que está acontecendo no campo de futebol, né? Até esses dias parece que ele falou que ele iria eliminar a Copa, o Irã. Aí um jornalista perguntou, na Copa do Mundo? Ele disse, que Copa do Mundo? Né? Então, até o momento ele não deu sinal da graça. Mas eu acredito que possa ocorrer, sim, uma interferência. A gente não pode esquecer o que aconteceu em 78, né, na Copa do Mundo 78, quando a Argentina goleou o Peru por 6-0, e antes teve visita de um general no vestiário do Peru. Depois se descobriu que a Argentina tinha doado milhões de toneladas de trigo para o Peru, que vivia uma crise de alimentação e tal. Então, a gente não pode esquecer que tem isso. Então, talvez, não sei, tomara que não, os Estados Unidos não venha a pressionar a arbitragem, a própria organização e a FIFA, para que o país siga sem o seu além do seu bom futebol, que ele já mostrou, né? Foi uma das boas surpresas dentro de campo, né, os Estados Unidos. Espero que não venha a interferir e manchar, né, o bom trabalho que o Pochettino está fazendo dentro da seleção, que mostrou um futebol bom. Mas acredito eu, com o Trump, a gente não tem como prever o que pode acontecer, né? É isso. Os Estados Unidos que estreou com uma vitória convincente de 4-1 contra o Uruguai no último Paraguai. final de semana. Contra o Paraguai, desculpa, exato, contra o Paraguai. O Uruguai estreou ontem contra a Arábia Saudita. Empate, inclusive, no jogo, empate por 1-1. Agora, Roberto, eu queria trazer a discussão para o cenário interno e uma polêmica também que envolve a convocação da seleção brasileira. O jornalista Lauro Jardim divulgou em sua coluna no Jornal Globo no final da semana que o Francisco Mendes é filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e tem cargo de comando na Confederação Brasileira de Futebol, na CBF atualmente. Ele andou dizendo durante aquele chamado Gilmar Palusa, aquele encontro que acontece de figuras do judiciário e da política nacional lá em Portugal, que o Francisco Mendes teria sido responsável pela convocação do Neymar para a Copa. Essa foi, mais uma vez, uma polêmica que se deu no país, se o atleta seria ou não convocado, apesar da sua atuação pífia ao longo dos últimos anos no futebol, enfim, enfrentou lesões e não teve boas atuações ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, ele foi convocado e o Francisco Mendes, ele se coloca como o pivô, a figura principal dessa convocação, inclusive exercendo influência sobre o próprio Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Eu queria te ouvir a respeito, o Roberto, dessa notícia que foi trazida pelo Lauro Jardim, de que um dirigente da CBF, filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, influenciou na convocação de uma figura tão controversa como é o Neymar. Bom, é mais um sinal do porquê que o futebol brasileiro está do jeito que está, né? Uma pessoa que não é ligada ao futebol, assim como o próprio presidente, né, da CBF, é um cara que não tem uma relação próxima ao futebol, nunca teve. A ligação mais próxima é o pai dele, que foi presidente durante décadas da Federação do Acre, né? Uma pessoa que não tem uma ligação próxima ao futebol, acredito eu, até onde eu sei, o filho do Gilmar Mendes nunca foi dirigente de nenhum clube, né? Está dirigindo um clube de futebol e se propagandeia como responsável por ter pela convocação do Neymar. Eu ouvi que o Mendes, o Chico Mendes, estaria disposto a ser o próximo presidente da CBF. Se a convocação do Neymar é uma propaganda para ele ser, acredito eu que ele não vai conseguir, porque, ao que tudo indica, o Neymar não vai conseguir jogar a Copa do Mundo, ou pelo menos não com o talento que ele já teve. Né? O Mauro César Pereira, jornalista esportivo, tem uma das melhores frases sobre o Neymar. O Neymar é o maior desperdício de talento do futebol mundial, da história do futebol mundial, porque ele foi um grande craque, não dá para negar. Mas hoje em dia ele não é. Ele está há anos sem jogar direito, lesão em cima de lesão, né? E só comprova que a CBF não tem em comando o que a gente achava, que o Ancelotti teria sido contratado exatamente para barrar a força do Neymar dentro da CBF, já caiu pelo chão, né? Porque não conseguiu impedir
né, a nova convocação do Neymar, teve que convocar, acredito que foi pressionado, talvez pelo novo contrato, né, porque ele foi anunciado a renovação de contrato dele antes da Copa do Mundo, é uma coisa meio estranha, assim, né, um movimento meio estranho. Até ele ter a renovação, o Neymar não era nem cogitado a ser convocado, até estava na lista dos 55, mas não tinha força para isso, né? E daí, do nada, ele entrou na lista final, lesionado, ainda não tem. Ele ainda, se voltar agora, ele ainda, pelo que normalmente se comenta de preparação física e tal, ele ainda teria mais umas 3 ou 4 semanas de trabalho para poder entrar em alto nível. Né? E aí a gente vê como é que os nossos dirigentes trabalham o futebol, né? Sem responsabilidade nenhuma. Acredito eu que o Neymar só foi convocado por questões de marketing. Né? Para ele estar lá como uma figura de marketing. Esse é o detalhe, viu, Roberto? Ontem o Neymar passou por mais um exame, uma ressonância magnética, que fez com que ele não treinasse pela seleção. Certamente a lesão permanece, ele não está ainda apto a retornar aos treinamentos e sabe-se lá se ele vai jogar essa Copa, viu? Já há relatos de que a relação dele dentro do vestiário já não é mais a mesma de antes. Né? Tem um vídeo que está rolando, ele tentando orientar o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães naquela pausa para hidratação, que é uma coisa imposta pela FIFA por causa do marketing, né, para entrar comerciais no meio da transmissão e tal, ele tentando falar com eles e nenhum dos dois dando bola porque ele está falando, né? Eu inclusive conversei talvez aqui. Ele esteja perdendo força dentro do vestiário já, né? Eu conversei inclusive aqui no programa na semana que antecedeu o início da Copa com o Aydon André Mota, o jornalista, nosso camarada aqui no programa, e ele falou a respeito justamente desse lobby que existe em torno da figura do Neymar. Aliás, o Aydon vai voltar a conversar com a gente na quinta-feira, tá, pessoal? Ontem ele ia participar conosco, tivemos um probleminha, ele não pôde entrar, mas na quinta-feira ele volta aqui a fazer o papo conosco sobre Copa do Mundo, que é, obviamente, o assunto do momento no Brasil e no mundo. Roberto, eu, obviamente, quero te deixar à vontade para falar, vou até colocar aqui mais uma vez na tela a capa do seu livro, Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, livro publicado pela editora Mórula, uma das parceiras nossas aqui no programa. A gente está sorteando um exemplar, daqui a pouquinho eu coloco na tela a divulgação do sorteio aqui do livro que vai acontecer na próxima sexta-feira. Se traz nessa obra uma série de crônicas, evidenciando o caráter elitista, racista e também machista do mundo do futebol. Eu queria, obviamente, parabenizar por esse lançamento e te deixar à vontade para falar com mais detalhes a respeito das histórias que você traz no livro. Você já citou alguma coisa ainda há pouco, mas eu queria que você falasse agora um pouco a respeito desse lançamento do livro Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, edição revista e ampliada. Bom, o livro é uma espécie de linha do tempo da história do futebol, da relação do futebol com a política e a sociedade em geral, assim, né? Eu conto desde do surgimento do futebol, como que essas relações se dão, né? Que por exemplo, a questão do amadorismo, que foi muito defendida durante as primeiras 4 décadas, um pouco mais, eu acho, 5, 6 décadas do futebol, era uma questão puramente elitista, né, que não queria que o povo jogasse, participasse das competições, né, porque sem condições de treinar durante a semana, sem um salário para poder só treinar, os trabalhadores não só conseguiam jogar no final de semana, e ainda assim, na Inglaterra, você tem que lembrar que na época o futebol surgiu mais ou menos no final da Revolução Industrial. A carga horária naquela época eram 6 dias por semana, sendo no sábado era um meio turno, e o meio turno eram 8 horas, ou seja, durante a semana chegava a 16 horas de trabalho. Então, como é que um operário ia conseguir jogar bola sem disputar em condições de igualdade com um estudante de uma universidade, né, que era a maioria dos atletas dos times da elite, né? Então, já essa relação política e futebol já nasce aí, né? Como bem o Chico Sá fala no prefácio da primeira edição, desde que a primeira bola quicou, o futebol e política se misturam, né? Não tem como não se misturar. E aí eu conto toda essa relação, desde lá do começo até os tempos atuais. Aí eu vou passando por as épocas pré as guerras, o entre-guerras, né? Como é que foi o futebol ali entre as 2 primeiras guerras. Aí depois
na época da Guerra Fria, as questões, né, de luta entre Estados Unidos e União Soviética, tem histórias ali que tratam disso, né, as ditaduras, né, as lutas contra as ditaduras, tem todas essas histórias. Tem a questão, depois vem a pós-verdade, que é o futebol mais chegando no tempo atual, né, as questões mais comerciais mesmo, do poder da FIFA, né, a briga dos clubes da Europa com a FIFA por causa dessa questão puramente de financeira mesmo, né, de querer, cada um quer ganhar o seu um pouco mais. Tem a questão também do futebol amador, futebol de várzea, né, que a gente chama, né, que também, uma vez eu comentei, escrevi um texto que o futebol surgiu na elite, foi roubado pelo povo, e agora, atualmente, com essa questão das arenas, a arenização do futebol, estava sendo roubado, tomado de novo pela elite, porque o povo não tem espaço nos estádios. Né? Aí um amigo meu me corrigiu e disse, olha, acho que tu está meio equivocado, porque o futebol vive muito mais na várzea hoje em dia. E o pessoal, ele é muito ligado nessa questão de várzea aqui em Porto Alegre, ele dizia, anda no ônibus, conversa com o cobrador, conversa com o pessoal que está no ônibus, tu vai ver que ele está muito mais interessado no jogo do campeonato de várzea do bairro dele, do que no dia a dia do estádio do Inter, no jogo do Inter do Grêmio aqui no Porto Alegre. Acreditei que também em outras cidades, eu sei que em São Paulo tem um campeonato de várzea fortíssimo, né? Então, tem um pouco dessa questão da várzea, e tem as 30 crônicas mais recentes que vieram nessa segunda edição. A primeira edição, que é essa aqui, ó. Eu tô com a tela desfocada, que é uma versão. A foto da capa é a mesma. Sim, né? Deu para ver, é uma deu para foto ver. do Carlos Cedro, um fotógrafo aqui de Porto Alegre, amigo meu. Né? A primeira edição fui eu mesmo que banquei. Né? Ela foi lançada em setembro de 2022, às vésperas da Copa de 2022. Né? E aí, nesse inteirinho, entre uma Copa e outra, eu escrevi novas histórias que estão no novo livro. Muito legal, muito legal. Já fiquei com vontade de adquirir o seu exemplar dessa obra, Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola. Já vou lá no site da Editora Mórula para adquirir o meu exemplar. O livro está à venda no site da Mórula, não é isso? Por enquanto, eu sei que aí no Rio já está também na Folha Seca. Sim, na Folha Seca já está. Ainda não sei em outras livrarias. Né? Aqui em Porto Alegre eu vou fazer um lançamento no dia 4 de julho, a gente vai ter uma feira do livro de futebol, a Feira do Livro Futeboleira, né, que a segunda-feira que eu organizo com um amigo meu, que também é autor de livro de futebol, e a gente vai trazer vários autores daqui e de fora do estado, vai ter vários livros da própria Mórula, que eu recebi ontem junto com outro futebol, livros do Simas, né, e alguns outros autores que também vão estar à venda aqui. Então, aqui em Porto Alegre, o lançamento vai ser nessa feira, no dia 4 de julho, que vai ser numa praça aqui no Bonfim, Praça Aberta Estroça, né, que é uma praça bem bacana que tem aqui. Luiz Antônio Simas, nosso camarada, uma grande figura. O Roberto, então eu quero primeiro pedir para, caso vocês venham aqui fazer o lançamento no Rio de Janeiro, você nos avise que a gente faz a divulgação aqui no nosso programa, e quero lembrar também aos nossos espectadores do sorteio que a gente está realizando de um exemplar desse livro do Roberto, Um Outro Futebol, Pequenas Grandes Histórias da Bola, publicado por ele e produzido pela Editora Mórula. Vai ser sorteado entre todos vocês, espectadores do programa, que enviarem participações via Superchat ou Super Sticker ao longo de toda a semana. Manda aqui o seu apoio ao nosso Faixa Livre, e na sexta-feira vocês vão concorrer ao sorteio de um exemplar. O pessoal está mandando aqui as participações, eu estou anotando, a gente vai sortear um exemplar do livro que foi presenteado pelo pessoal da Editora Mórula, nossa parceira. Aliás, você que quiser adquirir um exemplar do livro que está na tela, é só você ir lá no site da Mórula, como eu avisei ainda há pouco a vocês, e digitarem esse cupom que está aparecendo aí na tela, ó, Faixa Livre. Vai no site da Mórula, coloque o livro no carrinho, esse do Roberto Jardim ou qualquer outra obra da editora, coloca no carrinho, digita o cupom Faixa Livre, e você tem 10% de desconto na aquisição de qualquer livro da Editora Mórula, mais uma parceira nossa aqui no programa, divulgando sempre obras aqui no Faixa Livre e, acima de tudo, levando a educação política para os nossos espectadores. Roberto, eu quero parabenizar você pelo lançamento, quero agradecer muito a tua presença, a tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, se você vier aqui ao Rio de Janeiro fazer o lançamento do livro, seja na Folha Seca ou qualquer outra livraria, você nos avise que a gente divulga e volta a conversar aqui no programa, tá bom? Não, eu que agradeço o espaço, Anderson. É importante poder divulgar o trabalho, né? Porque literatura de futebol é uma coisa que tem crescido,
Eu vi agora, talvez, quer dizer, talvez não, principalmente por causa da Copa, teve vários lançamentos de livros de futebol, né? Tem um livro muito interessante do Jamil Chad, da Miri Lacombe, né? Tem um livro tem vários títulos que eu vi que estão sendo lançados aí, então é um movimento que tem crescido. Ele havia dado uma parada, a primeira edição da feira que a gente fez, que a gente está fazendo agora, tinha sido em 2023. Sim. E a gente queria fazer em 2024, só que além da enchente, né, que atingiu Porto Alegre naquele ano, a gente também teve um hiato de lançamentos, né, de livros, mas agora está retomando de novo, né? Então é uma literatura que eu especialmente gosto muito, né? E como já é o meu terceiro, eu não sei se segunda edição conta como quarto, né? Mas o Outro Futebol é o meu terceiro título, né? Então é uma coisa que eu sempre gosto de poder divulgar e divulgar o trabalho de outras pessoas também. Né? Quem quiser seguir, né? O Instagram do meu trabalho assim, principal é o oficial_DFC, porque eu sou o DFC, a Democracia Futebol Clube, que é o meu segundo livro, que é um livro que eu montei um time de futebol do goleiro ao ponta esquerda e mais um técnico politicamente engajados, né? Foi lançado pela Ludoped, no momento está esgotado, mas vai sair uma quinta reimpressão, já vai ser a quinta. Acho que vai chegar a quase 1.000 exemplares vendidos, né, desde o lançamento em 2020. Esse aqui, ó. Opa, tá aí na tela, tá para ver, tá dando para ver a capa. O meu segundo filho, né, como a gente brinca, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de poder divulgar, poder falar do trabalho em si, das obras em si, né? Acho que é importante ter esses espaços, né? Então, eu te agradeço muito por esses minutos. E quando a reimpressão desse livro for feita, Roberto, você, por favor, também volte a nos avise aqui que a gente volta a tratar dele, vai fazer questão de relançar aqui no nosso programa. É muito importante a gente tratar desse assunto, que é uma paixão nacional, especialmente quando envolve política, enfim, a defesa dos interesses dos trabalhadores acima de tudo. Muito obrigado pela tua participação. Aliás, o teu livro, Roberto, Um Outro Futebol, que eu vou colocar aqui mais uma vez na tela, ele está sendo recomendado, inclusive, pelo Juca Kfouri, jornalista, ó, o Cristiano, ele citou aqui, ó, Juca que recomendou o livro ontem no programa da TV Brasil. Juca Kfouri, é verdade. Jornalista esportivo. Aliás, eu estou querendo conversar com o Juca já há bastante tempo aqui no Faixa Livre, mas está difícil. Mas vamos tentar. Ele recomendou o teu livro, né? Sim, eu considero ele meu padrinho literário, porque ele é autor do prefácio dos meus 2 primeiros livros, né? Ele sempre foi muito carinhoso, né, nesse sentido, assim, ele sempre é, né, com todos os livros que convidam ele para ser autor de prefácio, ele sempre faz tal, mas eu considero ele um incentivador nesse meu trabalho, né, pelo que ele escreveu sobre os livros, né, então... Está sendo muito bem recomendado, então, o livro do Roberto Jardim. Obrigado, viu, Roberto, pela tua participação, voltamos a conversar em breve, então, aqui no nosso programa. Com certeza, um abraço, Anderson. Obrigado. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Roberto Jardim, jornalista, escritor, falando sobre futebol, sobre Copa do Mundo e também, mais uma vez, lançando o livro dele, que eu vou colocar a capa aqui mais uma vez na tela. Ó, Um Outro Futebol, Pequenas, Grandes Histórias da Bola, livro publicado pela editora Mórula, que a gente está sorteando entre todos vocês, mais uma vez, que mandarem participações aqui via Superchat ou Super Sticker.